toda, hein? Agora que eu quero ver. Aí. A BM tá chegando nele, tá? Não, já vi. E Antônio Hermann, eles fizeram o tempo de 1:41.457 e uma média de 153.464 km por hora. Na segunda posição, Ingo Hoffmann e o belga Marc Duez, com o tempo de 1:43.746 e uma média de 150.78 km por hora. Também com uma BMW M3. Serão 372 voltas e aproximadamente 11 horas e 30 minutos de prova. Nelson Piquet e o inglês Steve Super largam na terceira posição também com uma BMW M3. O tempo por enquanto é bom com sol, mas a previsão é de chuva à tarde. E eu conversava ontem com Nelson Piquet, à tarde ele dizia, vamos vencer. E este vamos vencer, é claro, a BMW. E se chover, dizia o Piquet, melhor ainda, porque aí o motor da BMW fala mais alto que o motor Porsche. Vamos a mais informações ao vivo de Interlagos, São Paulo, com o repórter Gilson Ribeiro. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luiz Carlos Largo, grande companheiro da TV Tarobá. Realmente belas imagens aqui do Autódromo José Carlos Patti, em Interlagos, vivendo nessa 1000 milhas de Interlagos, que foi criada, conforme já frisou Gilson Ribeiro, em 1956, há 39 anos, pelo Wilson Fittipaldi, o velho barão, ele que é pai do Emerson e do Wilson, o avô do Christian Fittipaldi e o Eloy Gongliano. A largada é lançada, Largo, exatamente para evitar problema de segurança, para evitar que na hora da bandeirada algum carro fique parado. Como é um grid de 50 carros, inevitavelmente ocorre acidentes nesse caso. Então, para evitar esse tipo de problema, a largada é lançada. Ou seja, algum carro que por acaso não tivesse funcionado, não tivesse o motor ligado, não estaria no grid. Todos estão funcionando bem. Vamos ter a largada dentro de 2 voltas ou 3. A primeira 1000 milhas aconteceu em 56 e a vitória foi da dupla gaúcha, o Breno Fornari e o Catarino Andreatta. Largo, pois não. Realmente, lembrando que no ano passado o Ilcinho e o Christian que venceram esta prova, e neste ano, como o Lito dizia bem, eles priorizaram totalmente a questão da segurança, a
as equipes estão totalmente uniformizadas, a segurança realmente é um requisito básico para esta prova, uma prova longa, uma prova de muita resistência, que tem que ter muita resistência física. Os pilotos, segundo o regulamento, eles podem ficar durante 3 horas por 1h30 de descanso, e em média 40 minutos para o pit stop de abastecimento, né? Então realmente o telespectador vai acompanhar essa prova que cobra muito dos pilotos. E olha, Gilson, é exatamente nos reabastecimentos que essa prova vai ser definida. Os pilotos não vão repetir os tempos da classificação, vão economizar mais os carros e as paradas são cruciais. Uma boa parada no box pode significar o ganho de posições. Uma parada lenta, sem dúvida, os pilotos começam a descer ladeira abaixo na classificação geral das 1000 milhas de Interlagos. Para alguém ter uma ideia, o que anda o Porsche e o BM aqui no final da reta, o Porsche chega em sexta marcha a 280 km por hora. O Porsche Biturbo, que está sendo pilotado pelo Wilson Fittipaldi Jr. O BM chega em sexta marcha a 235 km por hora. Olha, esse Porsche é realmente a última palavra em termos de carro de Gran Turismo. É um carro lançado esse ano, como eu já falei, e que ele tem acessórios, como por exemplo o sistema ABS. Só que o sistema ABS, que é um sistema para evitar o travamento das rodas, normalmente nos carros de rua, nos carros de produção, tem um sensor para as 4 rodas. Então, quando uma roda começa a perder aderência, começa a aumentar travamento, todas as 4 rodas perdem um pouco da potência de freio. Nesse caso, não. Nesse caso, esse Porsche tem um sensor para cada roda. Então, se uma determinada roda, começa a perder aderência, só nela que vai diminuir a pressão do freio. Nas outras, vai continuar a mesmíssima pressão. Com isso, eles obtêm segurança sem obter um prolongamento da área de frenagem. Completada a primeira volta e a apresentação, o safety car passou com o pirilampo aceso. Isso quer dizer que teremos mais uma volta de apresentação. Eu confirmo para você. Sai pilotando o Wilson Fittipaldi Jr. na primeira posição. Em segundo lugar, o Ingo Hoffmann. Na terceira colocação, Steve Super. Ou melhor, o Nelson Piquet. Na última hora houve a mudança. Na quarta colocação, Franz Conrad. Na quinta colocação vai largar o Renato Russo. A sexta posição para o Dimas de Melo Pimenta Filho. Na sétima posição, o André Lara Rezende. Na oitava posição, larga o Luiz Batista Batistinha. E nono, Rodolfo Pousa. E na 10ª posição, o Adalberto Jardim. Aí já problemas com o primeiro carro nessa volta de apresentação. A segunda, aqui na 24ª edição das 1000 milhas. É o problema da excitação. Tem um piloto aí que não tem muita experiência, mas é normal, esse é um dos charmes das corridas longas. E o pessoal sai um pouco excitado. Às vezes acontece isso lá. Às vezes erra a trajetória, acelera um pouco mais. Nem começou a corrida, já teve gente na grama. Mas isso é normal, é coisa que acontece normalmente nas corridas longas. O Porsche foi 1,5 segundos mais rápido que as BMs no trecho caixa d'água até o fim da reta. Para mim que tem uma ideia da diferença, a potência do motor do Porsche Biturbo, 550 cavalos, câmbio 6 marchas, velocidade máxima de 280 km por hora, tração traseira, combustível a gasolina. Já na BM, a potência de 380 cavalos, câmbio 6 marchas, velocidade máxima 238 km por hora, tração traseira e o combustível também a gasolina. Nós temos a participação aí de 50 carros, 17 na categoria B, acima de 2 litros. Aí um problema, um carro parado no box. Nós temos 32 carros na categoria A, até 2 litros. Nós temos 3 Porsche, 2 BM, um Corvette, um Maverick, 2 Ômegas, um Mustang e 6 Opalas. E nós temos 24 Audi na categoria A. Daí a segunda volta de apresentação da 24ª edição das 1000 milhas brasileiras. E você, amigo da Band, vai acompanhando em todo o Brasil. Logo mais às 4 da tarde tem para você o Campeonato Paulista ao vivo da Americana, Rio Branco e Corinthians. Wilson Fittipaldi Jr. largando na primeira posição aqui em Interlagos, São Paulo. Vai tentar o bicampeonato. No ano passado, Wilson e o Christian foram os vencedores. E esse ano ele forma a dupla com Antônio Hermann, que foi o campeão de 1993 e vice-campeão de 1994. É um time bastante forte, não, Largo? Com certeza, Lito Cavalcante. Vai ser uma bela briga. E tem também esse charme que o Lito falou, a curiosidade também, carros antigos, por exemplo, como o Mustang, que me parece estar na 16ª posição, do Paulo Lomba, tem apenas 19 anos de idade, e segundo ele acha que pode até competir. 450 cavalos de potência. Olha lá, agora é com você. Veio pro box. Veio pro box. Teremos mais uma volta. Não, a largada. Tá aí a largada. A largada, primeira posição.
vai sendo mantida por Wilson Fittipaldi Júnior. O pace car passou, o safety car passou na volta anterior com a luz acesa. Isso quer dizer que teríamos mais uma volta ainda, o que não aconteceu. Vai liderando Wilson Fittipaldi Júnior. Ingo Hoffmann vem na segunda posição. Nelson Piquet é o terceiro. Os 3 primeiros colocados. Depois aparece Renato Russo. Aí você vê problemas já no S do Cera com o Escort. Vai liderando Wilson Fittipaldi Júnior. É o início das 1000 milhas brasileiras, 24ª edição. Posições mantidas pelos 8 primeiros colocados no grid. Vai tentando ali brigar já pela 4ª posição o Renato Russo, brigando ali com Franz Conrad. Ele chegou a liderar o começo, ele chegou a tomar a posição do Conrad no comecinho da corrida, mas na reta não deu para segurar os 500 cavalos do Porsche 911 RSR do austríaco Franz Conrad. E ali problema, você viu, com o José Pereira no Escort 39 depois do toque. Vai Renato Russo. Vai para cima do Franz Conrad na disputa pela 4ª posição. No carro amarelo, Renato Russo na frente, o Conrad. Vai liderando o Wilson Fittipaldi Júnior. Ainda não foi completada a primeira volta em Interlagos, São Paulo. Aí a bela disputa nesse início de prova pela 4ª posição. Vai se mantendo o Conrad, vai na pressão, vai com tudo o Renato Russo. Mas o carro do Conrad está soltando uma fumacinha que não é exatamente uma demonstração de saúde lá. Completa a primeira volta o Wilson Fittipaldi. Vem segundo Ingo, terceiro Piquet. Na 4ª posição Conrad. Em 5º lugar aparece Renato Russo. Na 6ª posição Dimas de Melo Pimenta. Os 6 primeiros colocados vão se mantendo. O 7º e 8º também. E tá aí o líder, Wilson Fittipaldi Júnior. Primeira volta completada em Interlagos. Serão 372 voltas na 24ª edição das 1000 milhas. E só nessa primeira volta, Largo, Wilson Fittipaldi já abriu 1,5 segundos sobre Ingo Hoffmann. Sem dúvida, a desproporção de potência brutal. Aí, Wilsinho. Na expectativa, Antônio Hermann. Vai liderando Wilson Fittipaldi Júnior. E a autonomia do tanque de combustível do Porsche é de 1 hora e 30 minutos. E a autonomia do BM, 1 hora e 50. Aí Wilson Fittipaldi Júnior vai mantendo a primeira posição em Interlagos com mais de 1,5 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Os carros da categoria A levam no máximo 80 litros de combustível no tanque. Já os carros da categoria B podem levar para cada rodada até 100 litros, Largo. Wilson fez em 1:45.844 a primeira volta aqui em Interlagos, São Paulo. Uma média de 147 e 104 km por hora. Na classificação ele marcou tempo de 1:41.457 com 153.464 km por hora. Aí Wilson Fittipaldi Júnior vai na liderança com o seu Porsche Biturbo 993. Completa a segunda volta. A diferença já aumenta para o segundo Ingo Hoffmann. Vem Piquet em terceiro. 3 segundos 109. Coloca mais de 3 segundos o Wilson Fittipaldi em cima de Ingo Hoffmann, que vem na segunda posição. Você de todo o Brasil vai acompanhando na Rede Bandeirantes a 24ª edição das 1000 milhas brasileiras. Aí você vê o Wilsinho, depois aparece o Ingo e atrás vem ali o Nelson Piquet. O Conrad é o 4º, Renato Russo é o 5º. Carro 74 parado, problemas com Alberi Espínola Filho. O incidente deste final de semana ficou por conta do incêndio no carro número 29. Audi, pilotado por Luiz Carlos Ticke, largaria na 31ª colocação, que pegou fogo na metade do treino de aquecimento desta manhã. Felizmente ninguém se feriu, mas o carro ficou completamente destruído, Largo. Lito Cavalcante com 2 voltas. O Wilson dobra a vantagem no tempo sobre o Ingo Hoffmann. 3 segundos 109. Olha, é aquilo que a gente estava falando, a diferença de potência é muito, muito grande. E se realmente você tem pilotos do mais alto nível nas BMW, os pilotos que estão no Porsche 993 não ficam atrás. E o recorde das 1000 milhas pertence ao Opala Stock Car do Zeca Giafone e o Walter Travalini em 89. Ainda no traçado antigo aqui em Interlagos, eles completaram a prova em 11 horas, 31 minutos, 59 segundos, com uma média de 138.372 km por hora, 204 voltas.
Olha, era uma época em que o autódromo antigo, o traçado antigo, era um circuito muito mais veloz, permitia que os carros registrassem médias muito mais altas. Mas pode ser que agora, dependendo do ritmo de corrida, a média, o recorde da média seja quebrado. Já passou o Wilson Fittipaldi Júnior completando a terceira volta. Daí Nelson Piquet. Vai ultrapassando o Ingo Hoffmann. Ultrapassa Nelson Piquet e assume a segunda posição aqui em Interlagos. Na terceira volta. Terceira volta. Segunda posição para Piquet. Ingo terceiro. Wilsinho se mantém na primeira colocação. Jogo de equipe, ultrapassagem consentida. O Piquet sinalizou, o Ingo abriu, deixou ele passar. Mas os dois estão praticamente no mesmo ritmo. Aí você vê Piquet que vem em segundo, o Ingo vem na terceira posição. Ele colocou por dentro, na reta dos boxes, ali na entrada do S do Senna. Já ganhou a segunda posição da terceira volta, Nelson Piquet. Tá aí no carro 4, o BM4, Nelson Piquet. Cuidando com muita atenção da volta de Wilson Fittipaldi Júnior está o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Prefeito, por que essa curiosidade pelo tempo do Wilson Fittipaldi? Boa tarde. Olha, o Wilson está absoluto aqui. Eu cronometrei no meu cronômetro a primeira volta e 1 minuto e 45. O Porsche dele deve ter passado aqui qualquer coisa em torno de 250 km por hora, que é quase uma velocidade de Fórmula 1. Esse carro está andando demais. Você vê, ele já passou a 1 minuto e tem retardatário atrás dele. Olha, Autódromo de Interlagos está uma beleza. Essas 1000 milhas é uma prova tradicional. O público está assistindo através da Bandeirantes e aqui presente é um dos grandes eventos de São Paulo. Muito obrigado ao prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Deu para sentir quem é o favorito na opinião dele, hein, Largo? É, Gelson Negrão. E o Wilson Fittipaldi Júnior vai se mantendo tranquilo. 3 segundos, 867 milésimos. Essa é a vantagem dele para o segundo Nelson Piquet. Ele vai aumentando. Aumentou 1,5 segundos na primeira volta a diferença. Depois colocou mais 1 segundo e agora 7 décimos. Primeira posição para Wilsinho. Segunda colocação para Piquet. Em terceiro aparece Ingo Hoffmann. A quarta colocação para o Conrad. Renato Russo quinto. Na sexta posição o Dimas. Depois aparece Rodolfo Pousa na sétima colocação. Kovalzuk é o oitavo. O nono é o Rezende. O 10º colocado é o Benavides e o 11º o Matar. E a melhor volta para o carro 13. Engano aqui do computador. Colocando ali Rodolfo Pousa. Com certeza o Wilson Fittipaldi Júnior vai fazendo a melhor volta. Na primeira posição. Aí você vê Ingo Hoffmann. Vem na terceira posição. Já tem um retardatário à sua frente. É o Escort que rodou logo após a largada aqui em Interlagos. Acabou rodando ele no S do Senna. Depois de um toque. O Escort. Vai Ingo Hoffmann. Ele vem na terceira posição. Aí no carro 17 a BMW M3 de Ingo Hoffmann. O Ingo Hoffmann que no ano passado foi o 4º colocado ao lado do Nelson Piquet e do Johnny Cecotto. Das 372 voltas, eles completaram 361. Completa mais uma volta o Wilson Fittipaldi Júnior. Vai completando mais uma volta em Interlagos. Já vai ultrapassando vários retardatários. E ele já abre aqui 5 segundos de vantagem sobre o Nelson Piquet. Aí o tráfego que vai pegando o Nelson Piquet, também o Ingo Hoffmann. Vai absoluto, vai tranquilo na primeira posição, Wilson Fittipaldi Júnior. Aí com o Porsche Biturbo, que tem a potência de 550 cavalos, câmbio de 6 marchas, a velocidade máxima de 155 milhas ou 280 km por hora. Bem que colocou o prefeito Paulo Maluf. O carro chega quase à velocidade do Fórmula 1 ao final da reta. Liderança para o Wilson Fittipaldi Júnior. 5 voltas completadas em Interlagos. 5 segundos a vantagem dele para o segundo colocado, Nelson Piquet. Vão fazendo o jogo de equipe ele, o Piquet e o Ingo Hoffmann. Na segunda e terceira posições. Segunda colocação para Piquet, terceiro Ingo.
Vai se mandando na primeira posição Wilson Futebol de Júnior. 6 segundos, ponto 4. Essa é a vantagem dele sobre o segundo Piquet. Com 5 voltas completadas. Vai Ingo Hoffmann. Esse é fera, esse conhece tudo aqui em Interlagos. Para mim que tem uma ideia. Das 67 provas já realizadas a Ômega Stock Car, aqui em Interlagos o Ingo Hoffmann venceu 20. Ele dirige praticamente com os olhos vendados. Conhece como a palma de sua mão a pista de Interlagos, o Ingo Hoffmann. 8 vezes campeão de Ômega Stock Car. Vai Ingo Hoffmann para completar mais uma volta. Já vai chegando o Elito Cavalcante a 6 segundos a vantagem do Wilson Fittipaldi Júnior para o segundo, Nelson Piquet. Olha, é a tal história, Largo. 10 minutos de corrida, 6 segundos de vantagem. Normalmente seria até mais. Eles já começaram a pegar muito trânsito. O telespectador já viu as dificuldades que é para se passar. Olha agora aí o que vai acontecer, por exemplo, com o Piquet e com o Ingo. Tem um pelotão de carros mais lentos à frente deles. Nem todos estão olhando no espelho retrovisor. Esse aqui, aí é que começa a parte mais difícil de uma corrida de longa duração, Luiz Carlos Lau. Daqui a pouquinho para você, 4 da tarde, Campeonato Paulista ao vivo da Americana, Rio Branco e Corinthians. Narração de Luciano do Vale, comentários do Roberto Rivelino, reportagens do Otávio Muniz e Oswaldo Pascoal. 4 da tarde, o Campeonato Paulista para você. Largou realmente o que o Lito falou, o Hoffmann antes da prova nos externava essa preocupação em relação aos retardatários. Realmente muita diferença de potência de motor para essas duas equipes e por sinal tudo muito tranquilo nos boxes. No box número 2, no box número 3, uns demais. No box número 2, que é da Porsche, no box número 3. E um detalhe, o Hermann nesse momento fazendo a sua massagem, uma equipe extremamente profissional e tem um preparador físico, que é o José Rubens Delia, que no decorrer dessa prova nós vamos conversar com ele para explicar o quanto a preparação física é importante numa prova longa como essa. E o piloto se referia sobre esse assunto hoje pela manhã, o Renato Russo. Ele participou das 24 horas de Itu do kart, a questão de um mês, e acabou pilotando por 7 horas o kart na sua equipe, que tinha 7 pilotos, e foi o vencedor inclusive. Vai liderando o Wilson Fittipaldi Júnior. Segunda posição para Piquet, em terceiro Ingo. Na quarta posição, Franz Conrad. O quinto colocado é Renato Russo. Dimas vem na sexta posição. Aí você vê Ingo Hoffmann. Liderança do Wilson Fittipaldi Júnior. Vai abrindo 6 segundos, 487 milésimos. E aí problema com o Porsche. Audi? Não, o Audi. É o Audi Paranaense, do Gastão Weigert. Do Gastão Weigert. Quem está pilotando agora é o Flávio Trindade. Problemas com Flávio Trindade. Vai abandonando a prova dele. É uma pena, porque é um carro muito rápido, bem pilotado. Mas é coisa de corrida mesmo. A melhor volta do Wilson Fittipaldi Júnior na segunda volta, 1:45.703, com uma média de 147.299 km por hora. Tá aí o líder. Tá aí o Wilson Fittipaldi Júnior. Vai mantendo a primeira posição em Interlagos. Hoje, 8 da noite, para você, a Super Liga de Vôlei Masculino. Ao vivo de Suzano, União, Suzano e Frango Sul. 7 voltas em Interlagos. A liderança tranquila de Wilson Fittipaldi Júnior. Piquet o segundo, Ingo vem em terceiro. Os 3 primeiros colocados. Olha, Largo, aquele cálculo de autonomia que a gente estava falando, parece que já começa a se mostrar menos real do que parecia. Os pilotos estão andando num ritmo muito tranquilo. O Wilson fez a melhor volta da corrida até agora, com 1:45.703, mais de 6 segundos acima do seu tempo de classificação. Isso significa que ele não está acelerando muito, está cuidando mais de manter um bom consumo de combustível. Com isso ele vai prolongar o seu turno de pilotagem. Largou! Pois não, Gilson. Você dizia do problema, infelizmente, que o Flávio Trindade, o carro número 53, está tendo com o Audi. E por sinal, com esse mesmo carro, a equipe ganhou a última edição das 12 horas de Curitiba. A equipe tem Flávio Trindade, tem o Gastão Weibert e o Marcos Di Pauli. Então, infelizmente, esse Audi para. Ele que tinha ido bem nas 12 horas de Curitiba, né? E vinha muito bem também aqui, Gilson. É um carro muito bem preparado. Ele está com motor de Fórmula 3, motor de Fórmula 3 com um pouco mais desenvolvido, cerca de 205, 210 cavalos.
teve um problema, mas é começo de corrida, eles devem sanar o problema e voltar para a pista. É claro que suas chances já não são tão boas, mas nunca se sabe o que pode acontecer numa corrida que deve durar pelo menos 12 horas. E também um outro Audi, o carro número 68 do José Parra e Antônio Couto, está no box com muitos problemas. E olha que o amigo que acompanha pela Rede Bandeirantes é um privilegiado. Isso porque a BMW e a Porsche não competem juntas a nível mundial. A BMW participa de provas regionais na Alemanha, na Itália, na França, na Inglaterra, e já a Porsche tem o seu próprio campeonato, Porsche Cup, o campeonato que faz a preliminar de algumas provas da Fórmula 1. Aí o carro 88 com problemas, parado no box, Guilherme Caspar. Vai liderando o Wilson Fittipaldi Júnior. Segunda posição para Nelson Piquet. Ingo Hoffmann vem em terceiro. Franz Conrad é o quarto. Fogaça, ou melhor, o russo é o quinto. Na sexta posição o Dimas. A sétima colocação para o Pousa. Em oitavo aparece o Rezende. É o André Lara Rezende, o negociador da dívida brasileira alguns anos atrás. Mas quanto à dupla de Djalma Fogaça e Renato Russo, o Russo está tendo que segurar esse começo de corrida sozinho, porque agora, exatamente nesse momento, Djalma Fogaça está servindo de padrinho de casamento de um amigo dele lá em Sorocaba. Encerrada a cerimônia, ele pega um helicóptero e voa para cá, para Interlagos, para assumir o volante do AS Vectra, que detém a quinta posição. Esse AS é uma homenagem ao Ayrton Senna da equipe. Está aí o Audi parado no box, exatamente do Flávio Trindade. É problema de motor. Vai o líder, Wilson Fittipaldi Júnior, vai mantendo a primeira posição com seu Porsche Biturbo aqui nas 1000 milhas Interlagos, edição 95. Daqui a pouquinho para você, 4 da tarde ao vivo de Americana, Campeonato Paulista, Rio Branco e Corinthians. Narração de Luciano do Vale, comentários do Roberto Riverino e as reportagens do Otávio Muniz e Oswaldo Pascoal. Olha, Largo, dá para ver, o telespectador deve ter estranhado agora, a saída de curva do Wilson Fittipaldi foi pelo lado de dentro da pista, não por fora, como é a trajetória normal. Isso se explica através das muitas ondulações que está aqui na pista de Interlagos. Infelizmente, o recapeamento do asfáltico que foi feito para a Fórmula 1 não foi bem sucedido, a pista piorou uma barbaridade e todos os carros estão trabalhando aqui com a suspensão muito mais mole do que normalmente, que é exatamente para poder absorver as muitas irregularidades do piso de Interlagos. E essa foi a principal reclamação dos pilotos durante esses dias de preparativos para as 1000 milhas aqui em Interlagos. E olha, é uma reclamação que procede, porque normalmente esse tipo de carro, eles usam um acerto básico e normalmente não se mexe em amortecedor, em mola, só pequenas regulagens, não se troca praticamente ao longo do ano inteiro. Bom, aqui em Interlagos, trocaram e não trocaram um pouco não. Trocaram, normalmente, quase todos os carros trocaram o primeiro jogo de molas para um jogo mais suave, mais macio. Não foi suficiente, normalmente eles vieram para molas com pressão bem mais baixa do que as molas normais. E o Sim vai deixando agora 3 retardatários para o Nelson Piquet. O computador de cronometragem vai voltando 6 voltas, já estamos aí com 12 voltas. A vantagem tranquila do Wilson Fittipaldi, mais de 6 segundos sobre o segundo Nelson Piquet. E agora o Wilson Fittipaldi já começa a colocar uma volta no 7º colocado, que é esse Porsche verde do André Lara Rezende. Voa o Wilson Fittipaldi na pista de Interlagos. Esse é um Porsche aspirado que tem a potência de 340 cavalos, câmbio 6 marchas, a velocidade máxima de 233 km por hora. Ele tem um chassi 1971 com motor 1995. Porsche 3, 7º colocado, que vai sendo pilotado pelo André Lara Rezende. Os 3 Porsche ficaram com as 3 primeiras colocações da prova realizada no ano passado. Em primeiro, Wilson Fittipaldi e Christian Fittipaldi, o Antônio Hermann e o Franz Conrad ficaram com a segunda colocação, Maurício Sala com a terceira ao lado de Ornulf Onderheim, Largo. Vito Cavalcante, em 1966, aconteceu uma das mais emocionantes edições das 1000 milhas, com o DKV Malzone, o João Valder, que hoje é comentarista de rádio, disputou as 1000 milhas, sendo como companheiro novato Emerson Fittipaldi. Lideraram a prova, faltando 2 voltas para o final, tiveram problemas e a 500 metros da chegada foram ultrapassados pelo Camilo Cristóforo e Eduardo Silidônio. Você recorda dessa prova, Lito? Ora, claro, essa prova era inesquecível. Na época, Jean Balder e Emerson Fittipaldi eram 2 jovens promissores
Na época era o Tititi de Interlagos, nessa corrida foi exatamente, era o carro dos meninos, era um DKV Malzone, como você bem disse, e a 500 metros da largada foram ultrapassados pela carreteira do Velho Lobo, Camilo Cristóforo, porque teve um problema de distribuidor. Um platinado, o motor DKV usava 3 platinados, um dos platinados queimou, o motor começou a funcionar em 2 cilindros, eles não tiveram potência para segurar a primeira posição. Mas sem dúvida foi ali que o Brasil começou a ouvir falar de um certo Emerson Fittipaldi. E o seu irmão Wilsinho vai liderando a prova aqui em Interlagos, vai tentando aí o bicampeonato. Vai colocando 7 segundos, ponto 3 de vantagem sobre o segundo colocado, Nelson Piquet. Depois aparece Ingo Hoffmann na 4ª posição. Tem o Franz Conrad em 5º. Renato Russo na 6ª colocação. O Dimas em 7º pousa e o André Lara Rezende cai para a 8ª colocação com uma volta a menos. O Wilsinho já colocou uma volta. Você viu há pouco em cima do André Lara. Vai abrindo a vantagem de mais de 7 segundos. Wilson Fittipaldi Júnior para Nelson Piquet. Aí Wilsinho. Vem para completar mais uma volta em Interlagos. Vai no carro 1. Com o Porsche GTS 993 Biturbo. Completa mais uma volta o Wilson. 7 segundos, 896 milésimos. Essa é a vantagem dele para o segundo colocado, Piquet. 3ª posição para Ingo. Aí problemas com o carro 27 do Luiz Osório Lúcio, piloto que corre na Ômega Stock Car. Que largou na 30ª colocação, Lago. E aí está correndo com o Stock Car antigo, ainda o Stock Car Opala. Aí problemas com o Lúcio, piloto de Campinas. Feito ali o reabastecimento no carro. Os mecânicos fazem alguns ajustes. E a gente vale lembrar que o piloto, quando para no box, ele faz outro problema também com outro carro, o Escort, o 39, exatamente aquele que teve o acidente logo no início da prova, o Escort do Renato Gouveia, ou melhor, do José Pereira. Mas eu dizia, o carro para no box, 3 mecânicos podem fazer o reabastecimento, mas não pode ser feito ao mesmo tempo a troca de pneus. Exatamente. Enquanto está sendo feito o abastecimento, não pode ser feito nenhum outro trabalho no carro, é uma questão de segurança. Caso isso ocorra, será usado o time penalty, a punição de 1 minuto com o carro parado no box. E no caso da troca de pneus, apenas 4 podem trabalhar nesse procedimento. E algumas equipes já se organizaram, Lito, de forma que o piloto, quando deixar o carro, já esteja com a mão no extintor. Daí as informações, realmente alto grau de profissionalismo envolvendo as 1000 milhas, inclusive na questão de tecnologia. Hoje os carros dessas equipes de ponta, eles param, já é ligado um laptop no computador, no motor do carro, que já fornece todas as informações para os seus técnicos. Realmente dá gosto de ver uma prova com tamanho grau de profissionalismo. Vamos lá, Largo. Lito Cavalcante, é a resistência do carro aliada à resistência do piloto. Olha, sem dúvida, Largo, essa corrida não é um teste só para a resistência dos carros, é também um teste, e um teste dos mais difíceis para a resistência dos pilotos. Mas olha, quem está nas mãos do Zé Rubens Delia está muito bem. Alguns dos pilotos que estão nas mãos dele, entre eles, Rubinho Barrichello, que a gente sabe que pode até ser que o motor Peugeot não esteja grandes coisas na jorda, mas que Rubinho está na ponta dos cascos, pode ter certeza. Wilson Fittipaldi vai liderando, tá Ingo Hoffmann ultrapassando 2 retardatários. Ele vai ocupando a 3ª posição. Tem à frente o Nelson Piquet. Você reparou, Largo, mais uma vez, os pilotos de ponta, olha aí o carro do Franz Conrad. Olha que bela fumada, hein? Tá com problema esse motor. Olha. Já na volta da apresentação, ele apresentou os problemas. Olha, o engraçado é que toda vez que esse motor ligou aqui, desde os treinos que se iniciaram na terça-feira, esse motor fumou. Várias vezes eu perguntei ao Franz Conrad, Franz, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem, isso é assim mesmo. Vamos ver se ele estava realmente falando a verdade ou estava só adiando um problema que agora, se for essa a verdade, vai tornar a corrida dele bem mais curta. Largou! E aí, o Gilson quase largou. perde ali. Vai ter time penalty, porque alguém ultrapassou com a bandeira amarela. Me parece que foi o Franz Conrad.
o carro número 2. Então, portanto, um time penalty. E quase na freada ali, deu uma escorregada o Nelson Piquet. Exatamente na entrada do Ayrton Senna. O carro dançou, conseguiu corrigir o Piquet e se manter na segunda posição. Tá Ingo Hoffmann, ele vem em terceiro. Hoje, 8 da noite para você, Superliga de Vôlei Masculino ao vivo de Suzano. União, Suzano e Frango Sul, narração do Marco Antônio, comentários do Paulo Russo, reportagens do Olivero Júnior. Vai mantendo a primeira posição, vai na ponta o Wilson Fittipaldi Júnior. Vai abrindo aí 20 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Nelson Piquet. Na terceira posição, vem o Ingo Hoffmann. Vem a confirmação. Gilson Ribeiro, time pênalti realmente para o Franz Conrad, carro 2. 1 minuto de paralisação. E aí no seu vídeo. E também para o Edgar Mata, Paulo Lomba e Silvio Zambello, aquele Mustang cinza número 72. Ultrapassaram com bandeira amarela. Tá aí o time pênalti, 1 minuto de parada, veja só como vai fumando ali o carro 2, o Porsche do Franz Conrad. 1 minuto de time pênalti, com isso ele vai perdendo a quarta posição para o Djalma, para o Renato Russo, companheiro do Fogaça. Tá aí o time pênalti sendo cumprido, vai perdendo a quarta posição, Franz Conrad. E nesse carro, o Antônio Hermann é o piloto reserva. Vai na primeira posição, Wilson Fittipaldi Júnior. São 13 horas e 55 minutos. Conrad de volta à pista. Aí você vê Nelson Piquet. Lá atrás o Ingo Hoffmann vai ultrapassando mais um retardatário. Enquanto isso vai se mandando 21 segundos, 812 milésimos. É a vantagem do Wilson sobre o segundo Piquet. Time pênalti também para o Mustang número 72, da classe A, para Paulo Lomba, Largo. Também ultrapassou em bandeira amarela. E aí você vê Renato Russo, que agora vem na quarta posição. Ele está quase uma volta na frente do Franz Conrad. Tá aí Renato Russo, com esse protótipozão do motor Chevrolet. De Fórmula Chevrolet, vai mantendo aí a quarta posição na prova. Esse carro vai dar muito trabalho, viu, Largo? Depois aparece o Rodolfo Pousa, atrás do Renato Russo. Atrás do Pousa vem o Batistinha. E atrás do Batistinha, o Roman Kowalczuk. Aí o Opala parado também no box. Problemas. Reabastecimento já lá. Com 37 minutos de corrida já está reabastecimento. Já está reabastecendo. Significa que o consumo está muito alto para uma prova de longa duração. Eu conversava hoje pela manhã com o Giba, que é um dos maiores preparadores de motor do Brasil. E seu filho está participando hoje da prova aqui, o Gibi. Ele dizia que a autonomia no Opala deveria ser em torno de 1 hora. E você vê aí com 57 minutos, o abastecimento no Opala, parado no box. Tá aí Renato Russo. Vai se livrando dos retardatários. Russo vai ocupando a quarta posição aqui em Interlagos. O piloto Regis Schuck é parceiro de Franz Conrad, do Porsche número 2. Regis, por que tanta fumaça? E eu gostaria que você também falasse pra gente sobre as implicações desse time penalty. 1 minuto de penalização. Essa fumaça vem da decorrência de um problema numa turbina. Nós já largamos com preocupação que essa turbina deu problema logo antes do warm-up. E as consequências desse 1 minuto são bastante sérias.